Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados, que bênção, que alegria, uma satisfação poder estar dando continuação aqui nessa lição, essa lição desse terceiro trimestre. Tem o título aqui, Tempos, Bens e Talento. Essa é a revista da CPAD, a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Vamos ver aqui, agora que nós estamos na lição de número 2, a mordomia do corpo. Vamos ver, né, sobre a mordomia do corpo. Beleza, falar sobre o próprio corpo, o corpo humano. Queridos, que benção, né? Com satisfação que fazemos para você, querido professor, querido aluno, essa pré-aula, quer dizer, essa videoaula, para de uma forma ou de outra estar colaborando com você aí na sua aula, na sua escola bíblica dominical. É bom você chegar de manhã com alegria, trazer essa alegria, essa paz para os seus alunos, para que na próxima aula eles já tenham o desejo de chegar logo dia de domingo para estar ali participando dessa escola bíblica dominical, sabendo que o professor vai vir com satisfação, com alegria e com muito ânimo, né, com muita alegria para passar para os seus alunos. Então, no texto áureo, né, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1. E a verdade prática, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. A base bíblica dessa lição se encontra aqui em 1 Coríntios 6, 13, versículo 13 ao 20, né, onde nós vemos aqui a base dessa lição. Queridos, dando continuação, então, nós estamos agora no primeiro tópico, a dimensão material do corpo. E o primeiro subtópico, a formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. Se encontra em Gênesis, capítulo 1, e o versículo 26 ao 28, e também no capítulo 2, né, e no versículo 18 ao 25. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi. Ele diz assim: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem disso. Salmos de número 139 e o versículo 14. Queridos, então, adore ao Senhor, louve ao Senhor, porque é uma criação maravilhosa que ele fez. E ele, de todas as obras que Deus fez, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, está escrito na palavra. E olha só, eu quero deixar duas coisas que Deus fez com os próprios punhos. Todas as outras coisas ele não fez com sua própria mão. A única coisa que ele fez com sua própria mão foi duas, que vou te esclarecer agora nesse vídeo. Olha só, Deus, as outras coisas ele disse, haja e ouve. E quem fazia isso tudo? Quem fazia era Jesus, porque Jesus, a Bíblia diz que ele é o verbo, que no princípio era o verbo e o verbo era Deus e estava com Deus. Então lá também em João, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Então, queridos, Jesus, quando Deus ele fala, haja, então Jesus ia lá e fazia. Quem é Jesus? É esse verbo, essa palavra de poder de Deus. E ele também é uma pessoa, Jesus. Olha só, então, quando Deus, como é que está firmado esse céu? Esse céu não tem uma coluna segurando aqui e outra coluna, duas colunas segurando, era para ter. Na verdade, ela é firmada sobre o poder da palavra de Deus, que é o verbo de Deus, que é Jesus que se materializou. Então, esse verbo, ele há poder, essa palavra do Senhor. Queridos, olha só, há uma coisa que Deus fez com o seu próprio punho, foi o homem. Diz a Bíblia que ele pegou o barro e ali, creio que ele fez a argila e fez aquele boneco e soprou no homem o espírito de vida. Então, esse fogo de vida, porque a nossa alma, queridos, foi criado por Deus, porque a alma dos animais, você vai ver lá que a alma dos animais é o sangue,
né? Então, quando o nosso corpo é animal, só que o nosso corpo, nós somos animal racional. E Deus, então, porque Deus colocou em nós o fogo de vida, o Espírito. Queridos, o Espírito, ele educa a nossa alma. A nossa alma, ela junto com o Espírito, ela se torna alma vivente, né? E vivente, e quando se torna pelo Espírito de Deus, nós se torna vivificante quando nós aceitamos Jesus. Quando nós andamos pelo Espírito, a nossa alma se torna alma vivificante, está sempre sendo viva em Cristo Jesus. Então, queridos, essa alma nossa, que é o intelecto, ela que domina o nosso corpo. E o nosso espírito, o nosso espírito adestra a nossa alma. Como assim? Porque a nossa alma é um pouco racional. Aí o espírito, ele que tem a sabedoria, então ele que adestra, ele que ensina a nossa alma viver de acordo com o Espírito que Deus quer. Agora, quando nós buscamos o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, aí você se torna, né, essa alma, essa vida, essa alma vivificante, esse Espírito, essa alma sábia, né, educando o seu próprio corpo. Então nós precisamos do Espírito de Deus para que o nosso Espírito venha buscar mais conhecimento para educar a nossa alma para viver sempre no Espírito. Então, queridos, eu creio que deixou aqui um pouco explicado. E também a outra coisa que Deus fez com o seu próprio punho, a Bíblia diz que ele regaçou as mangas da camisa, não está bem escrito assim, mas ele escreveu os 10 mandamentos. Lá no Monte Sinai, quando Moisés estava ali orando 40 dias e 40 noites, Deus chega lá e dá para ele toda a lei ali escrita com suas próprias mãos. Então são essas duas coisas que você vai ver que Deus fez com suas próprias mãos. Então vamos aqui adiante, é o segundo subtópico, a estrutura do corpo humano. Olha só, o corpo humano, essa estrutura que Deus fez, ele fez de acordo com o que ele queria mais na frente colocar sobre esse corpo o tabernáculo que ele mostrou ali para Moisés, ali no Monte Sinai. Então o que? Nós temos agora, dentro do corpo está o átrio, né? Está também o santo, e o santo do santo. Nós estamos aqui, o corpo, alma e espírito. São esse tabernáculo que está colocado aí dentro do corpo humano. Queridos, é muito interessante como que foi feita essa obra maravilhosa. E ele aqui deixa alguns exemplos. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Então, queridos, nós vemos aqui também, este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seu sinal trafegam ao longo dos nervos até ao máximo de 360 km por hora. Não vou estar lendo essa lição aqui toda aqui, porque aqui tem uma parte muito bonita de como que foi criado, né, a estrutura desse corpo humano. E olha só, aqui tem uma parte científica, mas nós queremos trazer aqui para o lado espiritual, né? Mas olha só, diz aqui, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem Deus criou, macho e fêmea Deus criou. Gênesis 1, 1 e 27. A síntese do tópico 1, a dimensão material do corpo revela uma obra maravilhosa. A estrutura do corpo, o arquiteto que a planejou. Então Deus fez essa estrutura desse corpo humano, foi uma obra das mais belas, das mais maravilhosas que já existiu. Bem, queridos, vamos adiante aqui. Então agora nós estamos, né, no segundo tópico, a dimensão espiritual do corpo. Vamos ver aqui, né, o primeiro subtópico, o corpo segundo as Escrituras. Vamos ver agora o corpo segundo as Escrituras. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Então nós vamos ver aqui a primeira
um primeiro ponto aqui diz assim, o corpo do pecado, né? Vamos ver o corpo do pecado. Note esse versículo, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, espiritualmente, né, o corpo, segundo as escrituras, o corpo do pecado, esse corpo, ele foi feito, purificado ali, né, do jeito que agradava a Deus, mas devido ao pecado, entrou essa raiz do pecado, então agora o homem passou a morrer, porque antes ele não ia morrer, mas devido ao pecado, então agora ele passou a ser o corpo do pecado. Mas esse corpo do pecado, quando ele chega na cruz, quando ele recebe a Jesus, então ele sai desse pecado. Sai desse pecado e agora você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, aquele velho homem que era Adão, ele vem só até na cruz. Aí, quando chega na cruz, nós mata ele, né? Ele morre, aquele velho homem, né? Mas não é Adão não, é você mesmo, é nós mesmos. Mata esse velho homem e agora nós pega, né, a mente de Cristo, nós pega o sangue de Cristo e nós se torna um novo homem. Então esse corpo do pecado, ele é desfeito na cruz. Amém, queridos? No segundo ponto aqui, a casa terrestre, queridos, se encontra em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 1, né? Aqui fala da temporalidade, né? Essa casa terrestre fala da temporalidade, né? Fala que esse corpo é a casa temporária e morada passageira. Então aqui, visto que na terra aqui, essa é uma morada passageira, onde estava peregrino e forasteiro. Isso encontra 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 11. Então nós vemos aqui, onde esse corpo aqui é só uma temporalidade aqui na terra, porque aqui ela vai passar até quando ele se tornar um corpo incorruptível, né, antes de descer à sepultura, ou então, se descer à sepultura, Deus vai nos ressuscitar e fazer nós agora, então, segundo o que está escrito na palavra, né, um corpo incorruptível. Terceiro ponto que diz assim, é templo do Espírito Santo. Amados, esse corpo também, ele é constituído o templo e morada do Espírito Santo. Se encontra aqui também em 1 Coríntios, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Então, a partir do momento que você pegou aquele velho homem que veio lá de Adão e crucificou juntamente com Cristo na cruz, a partir daí você passa a ser uma nova criatura e agora você não é de vós mesmos. Agora nós somos morada, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Passamos para o segundo subtópico, pecados contra o corpo. Né? Nós vemos aqui agora o pecado contra o corpo. A Bíblia adverte acerca do pecado contra o corpo. Aqui no primeiro ponto diz assim, prostituição, adultério, fornicação. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é prostituição. Então nós vamos estar lendo aqui e nós vamos ver, né, onde o escritor está falando o que são prostituição, né? E diz aqui também, a palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6, 13, também aqui, né, onde se encontra a referência, queridos. Então nós vemos aqui que o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. Terceiro ponto, dizendo assim, transexualidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a transexualidade é um transtorno de identidade de gêneros ou disfória de gênero. Nesse transtorno, o homem se sente mulher e por isso não aceita o seu próprio corpo. Nós vamos ver aqui também, olha só, ele diz aqui o escritor, a tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de crianças e adolescentes, né? Trazendo confusão entre eles. Então, a tragédia maior
é quando se tenta, né, passar isso para nossas crianças, né, mudando aí o hábito aí das crianças e dos adolescentes. 1:27 trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus com uma identidade binária, macho e fêmea, ou criou. Gênesis 1:17. Estamos ainda aqui no terceiro... Estamos aqui também no terceiro subtópico do segundo tópico, né? Estamos aqui no primeiro ponto, os meios de santificação que vem da parte de Deus. Deus é que age diretamente na santificação, né, integral do crente, né, espírito e alma e corpo. Tessalonicenses 1:5-23. O Altíssimo também santifica através de Cristo, né? Aqui nós vemos onde está aqui os pontos, né, nos versículos aonde o Senhor santifica o crente, e é também principal através da palavra, né? Da palavra de Deus é que santifica o homem. E o segundo ponto, a responsabilidade humana na santificação. Será que eu tenho responsabilidade nisso? Tem sim. Deus não entrega ao homem a um pacote de salvação pronto e acabado. Deus não entregou para nós aqui um pacote, né, que você recebeu esse pacote de santificação. Não, nós temos que buscando ao Senhor através de Cristo Jesus, através da palavra, e sendo santificado. A santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Primeira coisa, nós temos que dar lugar à vontade de Deus para essa nossa santificação, né? Quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse, né, 22, versículo 11. Então, quando a pessoa é santo, ele tem que cada vez mais se santificando, né? Então, nós temos que gradativamente buscando essa santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, vemos aqui agora a síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. A dimensão espiritual do corpo envolve a gravidade do pecado contra o corpo e a necessidade da sua santificação. Terceiro tópico, o culto racional e a mordomia do corpo. Diz aqui, de acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, o nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, 1 e 2, deve considerar o seguinte tripé. E nós vamos ver aqui os pontos, né, onde nós vamos estar aprendendo mais e mais sobre apresentar esse sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Querido, primeiro ponto, um sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo e agradável, né, no Novo Testamento. Sacrifício de louvor. Hebreus 13, versículo 15. Pois todos os que cremos fomos crucificados com Cristo. Aqui, Gálatas 2:19. Queridos, esse sacrifício vivo nós temos que apresentar ao Senhor. Veja só, se nós aceitamos Jesus e agora nós fomos batizando nas águas, morreu ali para o pecado, né? Então, e agora nós morresse ali mesmo, como é que você ia apresentar esse sacrifício vivo, sendo que você morreu? Então é um sacrifício morto. Você vê que Abraão, ele apresentou ali ao seu filho Isaac em sacrifício vivo. Por exemplo, se ele tivesse matado Isaac, se Isaac tivesse morrido, ele era um sacrifício vivo? Não, era um sacrifício morto. Então, esse sacrifício que Deus quer de mim e de você é um sacrifício vivo, um sacrifício que você pode sacrificar algo na sua vida para você adorar a Deus. Quer dizer, o seu tempo, né, sacrificar algo ao Senhor. Então, esse é o sacrifício vivo, porque se você batizasse ali e morreu, acabou, você não ia apresentar sacrifício vivo. Então, você foi batizado ali,
né? E agora você está vivo em Cristo e sempre apresentando o seu sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E o segundo ponto, um sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente à santificação. Então, esse sacrifício santo vai levar o crente sempre sabendo que ele tem que buscar a santificação. Porque já vimos que sem santificação ninguém verá o Senhor. E uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai, para viver uma vida santa pura no corpo, na alma e no espírito. Então, nós temos que viver para o Senhor, agradando a Ele, em uma vida santa em corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Terceiro ponto, um sacrifício agradável. Queridos, fazer um sacrifício agradável ao Senhor. Como que nós vamos fazer esse sacrifício para agradar ao nosso Deus? Diz aqui, oferecendo-se em sacrifício vivo, o salvo é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Quando você oferece o seu sacrifício vivo ao Senhor, quando você tira o seu tempo para buscar o Senhor, para buscar a palavra, para você conhecer mais o Senhor, você está fazendo um sacrifício vivo e levando a oferta do Senhor, e essa oferta é de grande valor. Está no Salmo 51 e o versículo 17. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Essa é a maior oferta que o crente, que a pessoa pode dar ao Senhor, que o humano pode dar ao Senhor, é fazer tudo à vontade. Mas só no meu corpo? Não. Meu corpo, a minha alma e o meu espírito está tudo alinhado à vontade de Deus. E ele diz aqui, ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito deste mundo, em que o cristão, quando nós fazemos essa vontade de Deus, quando nosso corpo, alma e espírito está fazendo a vontade do Senhor, então é tudo isso, essa oferta que está sendo de agrado ao Senhor, esse sacrifício vivo. E para isso tem um sacrifício, né, de você, né, se dispor e fazer a vontade de Deus. Então, queridos, e aí também mostra que você agora é uma nova criatura, que você realmente nasceu de novo, nasceu em Cristo Jesus. E isso é fazer com que você agrade ao Senhor com seu sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Queridos, finalizando aqui então a aula de número 2, a mordomia do corpo. Quero pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, tem essa taxazinha aí vermelha, inscreva-se, só clicar aí, também clicar no sininho para todas as vezes que fazer um vídeo chegar para você, né? Quero deixar aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês e até a próxima aula. A paz do Senhor.